Há poucos dias, vimos uma das cenas mais vergonhosas da política brasileira de todos os tempos. Uma agressão física em um debate político. Mas o que essa cena lamentável tem a dizer aos adventistas do sétimo dia? Bom, fique nesse vídeo, porque você vai se surpreender com essa mensagem. Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo. Paz e graça a todos vocês da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? E, meus amigos, antes de nós irmos para esse assunto muito interessante de hoje, eu peço que desde já vocês deixem aí o seu like, porque isso vai auxiliar na divulgação desse vídeo aqui na plataforma do YouTube, ok? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que esse vídeo não tem nada a ver com política, mas, assim como Jesus constantemente se utilizava de situações comuns da sociedade e também da natureza para apresentar parábolas que ilustravam de forma mais fácil as coisas celestiais que ele queria apresentar para o povo, então eu decidi pegar essa lamentável cena que o Brasil acompanhou há poucos dias atrás para apresentar uma ilustração que vai deixar muitos de nós chocados quando compreendermos quais são os reais resultados no coração das pessoas que recebem a verdade presente para esses últimos dias, mas de uma forma que não é aprovada pelo céu. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Bom, como nós já sabemos, há alguns dias o Brasil e também muitas partes do mundo presenciaram uma das atitudes mais polêmicas e também vergonhosas da cena política. Os candidatos à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal e Datena, fizeram com que um debate no qual, pelo menos em teoria, deveria servir para apresentar planos de governo, se transformar em um verdadeiro ringue de MMA. E, queridos, isso já era um vexame, de certa forma, anunciado, porque no debate anterior, ambos os candidatos quase chegaram às vias de fato após acusações ferrenhas das duas partes e, como era de se esperar, no debate seguinte a agressão física ocorreu. Mas, apesar do mal não ser justificado, por que a agressão física ocorreu? Porque tamanha ira se levantou no coração de uma pessoa a ponto de agredir a outra, sabendo que milhões de telespectadores veriam sua atitude e, após isso, sua própria imagem talvez seria marcada de forma negativa para sempre. Bom, a resposta já foi dada por nós há milhares de anos atrás, quando o sábio Salomão, apesar de não ter sido sábio em todos os momentos da sua vida, ele afirmou que uma palavra ríspida geraria a ira no coração daquele que a ouvisse. E, meus queridos, quando a ira se acende no coração humano, a razão ela é deixada de lado e não paramos para pensar nas consequências, mas pelo contrário, só queremos exteriorizar a nossa ira atacando verbal ou fisicamente a pessoa ou um grupo de pessoas que nos ofendeu. E, mais uma vez, eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu não estou justificando a atitude do candidato Datena em ter jogado a cadeira no seu adversário político, Pablo Marçal, mas eu estou apenas tentando explicar o motivo que o levou àquela ação vergonhosa. Bom, mas eu disse que esse vídeo não tinha nada a ver com política, e sim que aquela cena apenas nos ajudaria a compreender algo muito mais vergonhoso que nós, que professamos ser o povo remanescente e aqueles que devem pregar o evangelho eterno a toda tribo, língua, raça e nação, temos tido dia após dia, mês após mês, ano após ano e década após década, e não temos parado para analisar esse fato. E, queridos, para entendermos melhor a atitude vergonhosa que constantemente nós estamos tendo, eu quero mais uma vez trazer para vocês uma palavra sábia de Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Veja, se a raiz de todo mal é o dinheiro, então a semente dessa raiz é a vaidade, porque os seres humanos desejam ter muito dinheiro
para então satisfazer todas as suas muitas vaidades, que vão de comprar peças de roupas, não apenas para cobrir os seus corpos, mas para servirem de chamariz aos olhos daqueles que estão à sua volta, até carros luxuosos, casas com metragens imobiliários desnecessários, viagens extravagantes, cirurgias plásticas e etc. Queridos, foi justamente após nascer a vaidade e também a inveja no coração de Lúcifer que ele caiu da sua posição e se tornou Satanás. E Satanás não é apenas o pai da mentira, mas ele também é o pai da vaidade. E pelo fato de todos os seres humanos estarem infectados com a mesma doença que nasceu no coração de Satanás, o pecado, então todos nós, em maior ou menor escala, apresentamos os mesmos sintomas que aquele primeiro pecador apresentou. E um desses sintomas, certamente, é a vaidade. Veja, quando na carta à igreja em Laodiceia é dito que nós, remanescentes da profecia, dizemos que somos então ricos e abastados e de nada temos falta, com isso as palavras bíblicas estão afirmando que o povo do advento, em sua maior parte, é presunçoso, semelhantemente aos hebreus que haviam recebido primeiramente a verdade da parte de Deus. Obviamente, todo aquele que é presunçoso também é vaidoso, porque a presunção e a vaidade, elas andam juntas. E de acordo com a carta à igreja em Laodiceia, qual é a vaidade do povo de Deus? A nossa vaidade é uma vaidade espiritual, porque nos achamos ricos e abastados por conta do conhecimento da verdade que foi entregue a nós da parte de Deus e também por conta da posição que Deus nos deu em sermos a igreja remanescente dos últimos dias, a qual tem como missão apresentar algumas verdades vitais das Sagradas Escrituras que o mundo inteiro tem esquecido. Bom, quem é vaidoso também não é humilde. E quem não é humilde, consequentemente, também é esnobe. E a pessoa que é esnobe, ela sempre se coloca a alguns degraus acima das outras e trata as outras pessoas com indiferença, arrogância e deboche. E, meus amigos, indiferença, arrogância e deboche leva a pessoa a falar com frieza, dureza e impaciência. E quando um outro pecador se sente inferiorizado por alguém ter falado com ele, se utilizando da frieza, dureza e impaciência e também tom de deboche, esse pecador vai ficar irado em seu coração e não mais vai racionar, mas pelo contrário, ele vai procurar com palavras ou com ações agredir a pessoa que direcionou palavras para ele com esses elementos que geram ira. Amigos, a verdade é que a maioria de nós, adventistas do sétimo dia, se porta como aquele candidato que se autodenomina ex-coach e que, em vez de falar com mansidão, humildade, amor e paciência, por ser vaidoso e se achar mais capacitado do que os demais candidatos, ele fala com eles em tom de deboche, despreza, frieza, dureza e impaciência. Nós não temos despertado o interesse das pessoas em ouvir e estarem próximas a nós, mas nós temos suscitado a ira das pessoas. Nós não temos falado com aquela mansidão e humildade que Jesus se utilizava quando abria o cofre da verdade celestial para enriquecer espiritualmente todos os seus ouvintes, mas nós temos falado com aqueles que não conhecem a verdade presente com um tom de deboche e tom de superioridade. E queridos, falando dessa maneira com as pessoas, será que estamos esperando que elas parem para nos ouvir e deem atenção à verdade a qual nós possuímos? Bom, se estamos falando com aqueles que não conhecem a mensagem adventista, como aquele candidato que se autodenomina ex-coach, então nós não podemos esperar a recepção e o acolhimento da verdade por parte daqueles que nos escutam, mas nós só podemos esperar uma atitude de agressão através de palavras ou até fisicamente. E, amigos, se nós somos vaidosos e arrogantes em nossas palavras, pelo fato de termos a verdade presente e pelo fato de sermos o povo que recebeu a prerrogativa de remanescente da profecia bíblica, então
Não podemos julgar as pessoas por não estarem dando ouvidos à verdade, porque se analisarmos o problema desde a sua origem, muitas das pessoas que não aceitam a mensagem adventista não é porque são cabeças duras ou coisa parecida, mas essas pessoas não aceitam a verdade porque nós não a estamos apresentando como Jesus apresentava a verdade para as multidões que ele pregava. Queridos, assim como Jesus foi rejeitado e também perseguido, nós vamos ser rejeitados e vamos sim ser perseguidos. Contudo, Jesus não foi rejeitado e perseguido porque ele apresentava a verdade com arrogância e impaciência que provém da vaidade. Mas Jesus não foi aceito pelo povo porque o seu caráter puro, bondoso, fiel, amoroso e desinteressado das coisas terrenas suscitavam ira naqueles que tinham uma mente e também um coração semelhante à do pai deles, o diabo. Veja, se nós estamos falando com as pessoas em um tom de voz parecido com a do candidato Pablo Marçal, então, se estamos levando cadeiradas de respostas iradas ou se estamos levando cadeiradas literais, não podemos nos gabar que estamos sendo agredidos porque estamos fazendo a vontade de Deus. Mas pelo contrário, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, apresentando a verdade sem amor e mansidão, mas com vaidade e insensibilidade, porque quando apresentamos a verdade dessa maneira, acabamos sendo os mais eficazes instrumentos de Satanás, porque criamos um abismo entre nós e as pessoas que não fazem parte da nossa denominação, que talvez nunca mais vai ser removido. Em Desejado de Todas as Nações, o Espírito de Profecia é muito claro em dizer que Jesus repreendia as pessoas quando era necessário repreendê-las, tendo lágrimas em seus olhos e tendo a voz embargada por causa do choro. E por que haviam lágrimas nos olhos de Jesus e voz de choro ao ele repreender as pessoas? Era porque Jesus estava livre de toda a vaidade e de toda a arrogância, porque o Espírito Santo habitava em seu coração, o qual transbordava de amor por toda a humanidade. E por causa disso, era impossível ele não chorar enquanto repreendia, porque na verdade ele não estava repreendendo porque era um esnobe, arrogante, vaidoso, mas Jesus estava repreendendo porque queria de todo o seu coração que os seus ouvintes viessem a se arrepender de seus pecados para poderem ir para o céu. E se nós não temos apresentado a mensagem com amor e mansidão, e não temos repreendido com lágrimas em nossos olhos e com voz de choro, então não somos os mensageiros do Senhor, mas somos aqueles que estão representando falsamente o caráter dele e afastando os sinceros do meio do seu povo. Bom, eu espero que ao apresentarmos a verdade, não sejamos como o Pablo Marçal, nem como o da Atena, nem como nenhum daqueles e outros candidatos que, cheios de vaidade e presunção, acusam os seus oponentes e suscitam a ira no coração deles e também no coração de muitos ouvintes, mas que sejamos como Jesus, que falava com amor, respeito e paciência, de maneira que ganhava com isso os sinceros e tão somente suscitava a ira no coração daqueles que já tinham a mente tal como a mente de Satanás, o qual abomina o amor e a humildade. Amém, meus queridos? Então, nós vamos ficando por aqui. Se essa mensagem falou aí ao seu coração, por favor, compartilhe ela com os nossos irmãos e deixem também um comentário para que a plataforma aqui do YouTube entenda que esse vídeo é um assunto relevante e assim ele divulgue para mais pessoas, ok? E por fim, um grande abraço a todos vocês e até a próxima.